Será verdade que existe um dia determinado para você deixar este mundo? E o que a oração tem a ver com isso? Estes e outros assuntos serão tratados neste capítulo. Olá, amados, eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o último capítulo do audiobook A Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Apêndice 4. Pleiteie o seu caso. O reverendo Kenneth Hagin ensinou esta mensagem na Igreja Bíblica Rema em 20 de fevereiro de 2001, durante o Seminário Bíblico de Inverno. Se você já esteve em algumas das nossas reuniões, você sabe que quando ensino sobre oração, eu sempre uso João 15:7 como texto base. Jesus disse: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito." A razão pela qual eu sempre uso esse texto é porque ele tem a ver com a palavra de Deus. Jesus disse: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós." Qualquer coisa ensinada na palavra de Deus sobre o assunto da oração está coberta por João 15:7. Acrescentando a João 15:7, quero estudar Isaías 43, 25 e 26. Destacando algumas verdades concernentes à nossa autoridade em oração e sobre como podemos pleitear nosso caso com Deus. Isaías 43, 25 e 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Você não fica feliz por Deus ter apagado suas transgressões? Ele não lembra que você pecou. Se ele não lembra que você pecou, por que você quer se lembrar disto? O diabo pode tentar ficar trazendo a questão a você, mas permaneça na palavra. Porque Deus apagou suas transgressões, você pode permanecer em sua presença sem nenhuma consciência de pecado. Glória a Deus. No versículo 26, Deus nos diz para o trazermos à sua memória. Nós podemos trazer à sua memória o fato dele ter apagado nossas transgressões e não se lembrar dos nossos pecados. Imediatamente, nosso complexo de culpa desaparece. Podemos também despertar a memória de Deus sobre o que ele disse relacionado à oração. Mas, se a sua palavra não permanece em você, você não sabe do que lembrá-lo. Esta é a razão por que precisamos ficar cheios da palavra. Outra tradução de Isaías 43, 26 diz: "Faça-me lembrar. Vamos discutir nosso caso juntos? Exponha sua causa para que você possa ser julgado correto." New American Standard Bible. Este é o desafio de Deus para nós. Ele quer que coloquemos nossos problemas, ou o que seja que estamos orando a respeito, diante dele. Ele diz para pleitearmos nosso caso, para lembrá-lo do que ele disse, para mostrar nossa causa, expor nosso caso, para que ele possa nos justificar. Então, o que quer que você esteja orando a respeito, encontre na Bíblia algo que fale sobre o seu caso e o coloque diante de Deus. Lembre-o que o que ele disse em sua palavra é o que ele nos falou para fazer. Diga em voz alta: "A Bíblia é Deus falando comigo." Bem, se você tem sua palavra para a sua situação, então ele está falando com você sobre esta situação. E se você permanece nele, e suas palavras permanecem em você, você pedirá o que quiser concernente à situação e será realizado. João 15:7. Ensinando este assunto de oração por mais de 65 anos, tenho dito e direi novamente agora: encontre na Bíblia algo que prometa para você as coisas pelas quais você está orando, e você terá um fundamento sólido para a fé. Conhecer a palavra lhe dá autoridade em oração. Alguns cristãos não creem que temos o direito de pedir algo a Deus, mas não é o que a palavra diz. João 15:7 diz: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Peça o que você quiser, e vos será feito." A palavra grega traduzida por peça em João 15:7 também significa exija. Temos o direito de exigir ou solicitar ou requerer o que nos pertence em Cristo. Não estamos exigindo de Deus em tom de arrogância, não.
Estamos humildemente tomando nosso lugar e agindo sobre a aliança de autoridade. Temos o direito de usufruir dos benefícios que nos pertencem. Vamos rever estes versículos e lê-los todos juntos. Isaías 43, 26. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis ou exigireis o que quiserdes, e vos será feito. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. De acordo com a palavra de Deus, temos certa quantidade de autoridade para pleitear nossa causa, para pedir em oração e para exigir o que nos pertence em nome de Jesus. Apresentando o meu caso como um advogado. Eu contei a história do irmão Reines e como eu fui guiado pelo Espírito Santo para pleitear sua luta pela vida. Se o Espírito Santo está nos guiando em oração, ele sempre nos guiará em linha com a palavra. Naquele tempo, eu não estava consciente sobre Isaías 43, 26, mas pleiteei meu caso querendo que o irmão Reines ficasse conosco na terra. Depois da sua recuperação, o irmão Reines me disse como ele deixara o corpo e fora para o céu. Mas antes de retornar, Jesus disse: "Você terá que voltar. Irmão Reagan não irá deixá-lo vir." Então, o Senhor permitiu que o irmão Reines me ouvisse orando, dizendo: "Eu não o deixarei morrer." Como ele poderia ter me ouvido, exceto pelo Espírito Santo no reino do Espírito? Eu pleiteei meu caso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. E assim por diante. Permaneci perante o trono de Deus como um advogado e deixei o meu caso diante dele. Com o passar do tempo, descobri Isaías 43, 26 e disse para mim mesmo: é exatamente o que o Espírito Santo me guiou a fazer. Lembre, algumas das maiores direções que recebemos são quando nem percebemos que estamos sendo guiados. Mas, desde a minha experiência com o irmão Reines, eu não tive outra ocasião para usar aquele versículo por qualquer outro membro da igreja. Veja, seria difícil eu pleitear o caso de alguém que eu não soubesse alguma coisa a respeito. No natural, seria difícil para um advogado pleitear um caso do qual não soubesse coisa alguma. Eu não poderia pleitear o caso de um estranho sem saber alguma coisa a respeito dele, pois eu não saberia como ou por onde começar. Portanto, só alguém que o conhecia poderia ter pleiteado a seu favor. Pleiteando o caso do meu sogro. O incidente com o irmão Reines aconteceu em 1947. Outro acidente com meu sogro ocorreu em 1950. Eu sabia que meu sogro era 15 anos mais velho que sua esposa e provavelmente deixaria esta terra antes dela. Minha esposa, Oreta, era o bebê da família e a única garota, então ela era muito próxima a seu pai. Um dia, durante a oração, veio em meu espírito que ele viveria apenas mais 2 anos. Então comecei a preparar minha esposa para sua partida, sabendo quão profundamente isto a afetaria. Comecei a dizer coisas do tipo: você sabe, não vamos viver aqui embaixo para sempre. Jesus não nos prometeu isto, e Deus não nos prometeu que não morreríamos. Em outros tempos eu dizia para ela: sabe, seu pai está ficando velho. Chegou o tempo de meu sogro enfrentar uma grande cirurgia. Eu sabia que ele ia morrer, mas não contei isto para ele. Alguém pode se perguntar por que eu não falei para ele. Você não pode julgar todo caso pelos mesmos méritos. Cada caso é um caso. Essa é uma razão pela qual precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo para saber como lidar com cada situação. Eu sabia que meu sogro não tinha fé para ser curado. Ele não estava em posição de receber. Ele poderia ter se colocado em posição, mas ele não o fez. Eu disse para ele: Senhor Hooker, e se você não conseguir? E se você morrer? Ele disse: filho, em vez de passar por isso e sofrer como eu tenho sofrido, eu prefiro ir adiante e morrer. Eu tenho tudo pronto. Eu sabia que ele estava falando a verdade. De fato, quando orei por ele, ele começou a gritar. Ele estava pronto para ir. Sob as circunstâncias, eu percebi que era melhor não dizer coisa alguma para ele e apenas deixá-lo ir. Ele fez a cirurgia e foi um sucesso.
Porém, um coágulo de sangue se formou e em 1950 eles não tinham remédios e procedimentos para lidar com coágulos como temos hoje. O coágulo de sangue fez com que ele ficasse inconsciente. O médico nomeou a condição dele como um tipo particular de coma. De acordo com esse profissional, não havia relatos médicos de alguém que tivesse saído desse tipo de coma. Minha sogra esteve com ele por cerca de 21 dias. Quando ela percebeu que ele iria morrer, seus nervos desabaram. Minha esposa teve que levá-la para casa e cuidar dela. Eu fiquei no hospital com meu sogro e comecei a pensar: Senhor, creio que vou repreender isto. Lembrei-me do irmão Reines e da minha experiência com ele. Pensei: vou apenas repreender essa morte, ordenar que ela o deixe e ordenar que ele viva, em nome de Jesus. De repente, tão real para mim como alguém que tivesse falado ao meu lado, ouvi uma voz dizer: não o faça. Para mim, isso significou que eu poderia ter feito, pois a voz não disse: você não pode fazê-lo. Note o que Isaías 43:26 diz: vamos pleitear juntos. Isso significa que eu posso pleitear meu caso e Deus pode pleitear o dele. O Senhor foi adiante comigo dizendo: ele não teria um tempo melhor para morrer do que agora. Ele está com tudo pronto. Houve um tempo em que meu sogro não estava pronto para ir. Naquele tempo, ele tinha todo tipo de problemas físicos. Minha esposa era muito preocupada com ele. Ela lhe perguntava se ele estava pronto para ir e ele lhe dizia: querida, não sei se estou ou não. Uma vez pensei que estava, mas agora eu realmente não sei. Bem, você não quer alguém morrendo com esse tipo de testemunho, não é? O Senhor me disse: ele nunca terá um tempo melhor para morrer do que agora. Número 1. Ele está pronto espiritualmente. Número 2. Todos os seus negócios estão em ordem. Número 3. Ele colocou todos os assuntos da vida em ordem. Deixe-o vir para o lar. Quando o Senhor disse isso para mim, lembrei quando o Mr. Hooker havia falado para minha esposa que ele não tinha certeza se estava pronto ou não. Eu não queria que ele morresse sem primeiro deixar minha esposa, sua filha, sabendo que ele estava pronto para ir. Eu não queria que ela ficasse pensando que ele não estava pronto para morrer. Lembre, Isaías diz: vamos pleitear juntos. Isso me fez voltar e pleitear. Então eu disse: tudo bem, Senhor, eu o deixarei ir com a condição que você o permita deixar um bom testemunho. Entenda, eu queria que minha esposa o ouvisse. Eu estava no hospital ao lado do leito sussurrando esta oração. Mal tinha acabado de pronunciar aquelas palavras quando os olhos dele se abriram. Ele olhou para mim e disse: meu Deus, Kenneth, eu estou morrendo. Eu disse: eu sei, Sr. Hooker. Ele apontou para um canto da sala e disse: lá estava um homem, era um anjo. Bem ali, desde sábado. Era uma segunda-feira quando ele me contou isso. Eu olhei para o teto e não vi nada exceto o teto, mas meu sogro estava vendo no reino espiritual. Ele continuou: desde sábado ele tem estado lá. De vez em quando ele faz um gesto me chamando. Eu continuo dizendo para ele: Senhor, eu nem mesmo sei quem é você, mas não estou totalmente pronto agora. Você terá de esperar. Então meu sogro olhou para mim e disse: Kenneth, você irá buscar meus netos e me deixará vê-los antes que eu vá, não vai? Os únicos 2 netos que ele tinha eram nossos filhos, Ken e Pat. Eu disse: sim, eu o farei. Tive que encontrar o chefe do hospital e fazer uma solicitação especial porque meus filhos eram pequenos demais para visitá-los, segundo as regras do hospital. Quando falei com a diretora, ela disse: Reverendo, Mr. Hooker deveria estar morto há 2 dias. Isto deveria ser sábado, o primeiro dia que meu sogro viu o anjo acenando para ele. Como ele está vivo até hoje, nós não sabemos. Mas ignore qualquer regra. Pegue os netos e traga-os aqui para que ele possa vê-los. O Sr. Hooker estava em um quarto grande e naquela noite tivemos cerca de 35 pessoas no seu quarto. Ouvindo a maneira como ele ria e falava, você pensava que ele estava saindo de férias no dia seguinte. Ele se despediu de todos e prometeu se encontrar com cada um do outro lado. Louvado seja Deus! No dia seguinte, ele ficou inconsciente novamente. Eu estava em pé aos pés da cama quando de repente ele abriu os olhos e disse novamente: Meu Deus, Kenneth, estou morrendo. Eu disse: Eu sei disso, Sr. Hooker, mas você não está com medo de ir. Ele disse: Não. Eu disse: Deite-se sobre o travesseiro e vá.
Ele deitou, sorriu e partiu. Sua face brilhou como uma luz. Todos naquele quarto viram a face dele se iluminar, e ele foi para o lar. Bem, naquela situação, aquilo era o melhor que poderíamos fazer. Eu pleiteei meu caso e Deus pleiteou o dele. Em outras palavras, ele me explicou o seu lado da questão, e eu fiz o melhor acordo que podia. Todas as partes da palavra são verdadeiras, mas saiba qual delas irá funcionar para você. Eu consegui usar Isaías 43:26 com o irmão Reines em 1947 e concernente ao meu sogro em 1950. O Espírito Santo irá guiá-lo em oração e você saberá em que versículo se basear em cada situação que chegar a você. Por exemplo, Mateus 18:19 só irá funcionar em situações nas quais haja pelo menos duas pessoas concordando juntas. Diz: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O poder de Mateus 18:19 não funcionará a menos que existam dois concordando. Não tive uma ocasião em que usei Isaías 43:26 novamente até 1959. Eu estava conduzindo um culto no Oregon e recebi uma chamada telefônica da minha irmã acerca da minha mãe. Minha irmã estava tão histérica que chamei o pastor da minha mãe para me dar uma descrição mais clara da situação dela. Ele me falou que a situação dela era crítica e que ela estava chamando por mim. Ele disse: se eu fosse você, eu viria. Então falei para o pastor da igreja onde eu estava conduzindo as reuniões e ele concordou em me permitir encerrar as reuniões antes do que tínhamos planejado anteriormente. Isto foi na quarta-feira à noite e tínhamos planejado encerrar as reuniões no próximo domingo à noite. Juntos, o pastor e eu decidimos que quarta-feira seria o nosso último culto. Durante o período de louvor e adoração no início do culto, eu estava sozinho em um salão lateral, andando e orando. O Senhor continuou falando comigo. Ela nunca terá um tempo melhor para morrer. Ela não tem fé para ser curada e irá sofrer muito. Então o Senhor me disse: Filipenses 1:21 é tão verdade quanto Marcos 11:24. Veja, ele estava pleiteando o seu lado do caso. Conhecendo as circunstâncias particulares e a situação da minha mãe, o Senhor estava me dizendo que ela estaria melhor com ele. Eu sabia que Marcos 11:24 era verdade porque este foi o versículo pelo qual eu recebi a minha cura milagrosa. Filipenses 1:21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sabia que este versículo era verdade também. Se uma parte da palavra é verdadeira, todas as partes são verdadeiras. O apóstolo Paulo decidiu quando ficar e quando ir. Sabemos que quando cristãos morrem, eles se encontram com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Se encontrar com o Senhor sempre é uma boa coisa. A Bíblia diz: é lucro. Filipenses 1:21. Mas às vezes é melhor para a pessoa ficar na terra, como foi o caso com o apóstolo Paulo. Filipenses 1:21-25. New American Standard Bible. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu tiver que viver na carne, isto significará um trabalho cheio de frutos, e eu não sei qual escolher. Mas estou fortemente pressionado pelas duas direções, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor, ou ainda permanecer na carne, que é mais necessário por causa de vocês. E convicto disto, sei que permanecerei e continuarei com vocês todos para o progresso e alegria na fé. Paulo queria partir e estar com o Senhor, mas ele sabia que era melhor para os outros que ele permanecesse na terra. Então, ele escolheu ficar. Alguém disse: achei que o Senhor levaria você quando ele estivesse pronto. Não, ele não faz assim. Paulo disse: eu tenho desejo de partir. Se Paulo tivesse escolhido ir e estar com o Senhor, esta teria sido a decisão dele. Mas ele escolheu ficar com aqueles sobre a terra que precisavam dele naquele momento. Sim, cristãos morrem e vão estar com Deus, mas isso não significa que Deus os levou. O apóstolo Paulo queria partir e estar com o Senhor, mas ele sabia que era melhor ele permanecer na terra por um pouco mais de tempo. Mas em outros casos, é melhor que a pessoa vá. Você não pode tratar cada caso da mesma maneira.
Você precisa ser guiado pelo Espírito, que sempre irá guiá-lo em linha com a palavra. Pleiteando o meu caso por mamãe. Lá estava eu, orando pela minha mãe, em 1959, andando para cima e para baixo na sala anexa. O Senhor me disse: ela estará melhor se você a permitir vir para casa. Filipenses 1:21 é tão verdadeiro e justo quanto Marcos 11:24. Agora lembre-se, o Senhor disse: vamos pleitear juntos. Ele tinha declarado seus argumentos, então eu declarei os meus. Eu disse: Senhor, não posso fazer isso. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 6 anos de idade e abandonou minha família inteira. E naqueles 6 primeiros anos da minha vida, eu só consigo me lembrar de 4 ou 5 eventos que aconteceram em comunhão com ele. Mamãe é a única parente que eu já tive. Ela foi trabalhar tentando construir uma vida para 4 filhos e teve um colapso físico e mental completo. Nunca fui capaz de fazer muito por mamãe através dos anos. Somente agora estou com condições financeiras de dar algo para ela. Simplesmente não posso liberá-la agora. Não vou ficar com raiva do Senhor. Mas se ela morrer, eu irei lembrá-lo disso cada vez que eu pensar no assunto. E quando eu chegar no céu, e até mesmo daqui a 10 milhões de anos, cada vez que eu o vir, irei lembrá-lo disto. Quando disse isso para o Senhor, ele disse: tudo bem. Eu irei fazer o que você me disse. Eu disse: dê a ela pelo menos 80 anos. Ela tinha 69 naquele tempo. Ele disse: eu irei fazê-lo. Quando voltei para o Texas do Oregon, descobri que tinham levado minha mãe ao hospital para realizar uma cirurgia. O médico me disse: ela tem 3 condições desfavoráveis e existem 90% de chances dela não resistir, tendo somente 10% de chances de sobreviver à cirurgia. Aquelas são chances bem pequenas, mas o médico não sabia que eu tinha uma informação preciosa dentro de mim. Dentro está a palavra. O médico me disse que o corpo de mamãe era como o de uma senhora de 90 anos de idade e ela tinha câncer de reto. Ele disse: agora, a maneira que vemos isto é: ela provavelmente não resistirá. As probabilidades são 90% contra, mas se ela vir a falecer, nós a salvamos de muita dor e tormento que ela teria sofrido se tivesse sobrevivido à cirurgia. Mas, bendito seja Deus, eu tinha perfeita paz que ela sobreviveria e seria plenamente curada. E ela sobreviveu e foi curada. 11 anos depois, dias antes do seu aniversário de 80 anos, ela teve alguns pequenos problemas. Ela foi para o hospital apenas por precaução, e nós pegamos um voo de volta de um culto da Califórnia para estar com ela. O médico dela me disse: reverendo, não sei quanto a você, mas eu creio em milagres. Nós tivemos um homem aqui que tinha 83 anos de idade. Nós o operamos de câncer terminal. Não vimos qualquer chance no mundo de que ele pudesse viver. Mas um homem do clero veio e o ungiu com óleo e colocou as mãos sobre ele, e em 3 dias ele estava andando para cima e para baixo no corredor. Nós o liberamos e o enviamos para casa. Esse médico disse: creio em milagres. Clinicamente falando, o tipo de operação que sua mãe fez não deveria ter durado mais de 3 anos. Mas já fazem 11 anos e continua funcionando. Como e por que somente o Deus Todo-Poderoso sabe. Porém, quando falei com a mamãe, ela me disse: talvez seja o tempo de ir. Eu sabia que era, mas eu não contei para ela. Apenas disse: bem, talvez seja, mamãe. Vá para casa. E ela teve uma passagem gloriosa para casa. Louvado seja Deus para sempre. Às vezes Deus nos fala coisas que vão acontecer quando diz respeito a nós ou nossa família, e às vezes você pode mudar o que irá acontecer através de oração. Às vezes você pode pleitear o caso de um membro da família e mudar o seu curso, mas algumas vezes você não pode. Orar ou pleitear sua causa diante de Deus nunca irá machucar. É o que ele disse para você fazer. Sabedoria natural pode salvar sua vida. Muitos anos atrás, em um campo de petróleo no leste do Texas, houve 2 explosões. 2 primos foram gravemente queimados e levados às pressas para o hospital.
Os médicos não tinham dado a qualquer um deles chances de vida. Um dos membros da família pertencia a uma igreja do Evangelho Pleno e ela pediu ao pastor para ir visitá-los, porque nenhum deles era cristão. O pastor levou os dois à salvação. Por fim, um deles faleceu e o outro sobreviveu. Um tempo depois, conduzi um culto na igreja em que o sobrevivente congregava. Coloquei minhas mãos sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. O pastor da igreja posteriormente me falou: as empresas de petróleo têm uma reunião de segurança todas as terças-feiras de cada semana. Ambos os primos estavam quebrando a regra de segurança: não manuseie contêineres de gasolina próximos ao fogo. Eles estavam manipulando um galão aberto com quase 20 litros de gasolina. Ele espirrou no fogo e explodiu. Percebi que quando as pessoas se mantêm nas regras de segurança, nem de longe há mortes. É importante usarmos a sabedoria nesta vida. Se vivermos imprudentemente e desconsiderando regras naturais estabelecidas para nossa segurança, então arcaremos com as consequências. Se ignoramos leis espirituais que estão estabelecidas para nossa proteção, nós o fazemos pondo nossa própria conta em risco. Temos muito mais a ver com quando vamos para o céu do que pensamos. Vale a pena viver sabiamente, acatar a instrução e obedecer à palavra de Deus. Em Êxodo 23, 26, Deus diz: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Qual é o número dos teus dias? Salmo 91, 16 diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se você está seguindo a Deus e não está satisfeito com a duração da sua vida, continue a viver. Se você está satisfeito, vá para casa. Porém, tome a decisão por você mesmo e não deixe que o diabo o faça por você. Desgastado e escolhendo ir para casa. Deixe-me ir um pouco mais adiante nesta linha da nossa autoridade para escolher quando iremos estar com o Senhor. Fomos pregar na Califórnia anos atrás e paramos para visitar uma amiga nossa. Ela perguntou: irmão Reagan, você lembra da minha avó? Respondi que sim. O pai e a mãe dela eram pregadores pentecostais. Sua avó, a mãe do seu pai, estava viva e bem aos 93 anos de idade. Ela continuou: bem, ela está muito bem, muito cheia de vida para a idade dela, mas ela começou a esmorecer um pouco. O médico disse que não havia nada de errado com ela fisicamente do ponto de vista de doenças e enfermidade. Ela disse que o corpo dela simplesmente estava desgastado. Ter o corpo físico desgastado é a parte natural desta vida. O apóstolo Paulo disse: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, decaia, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Segundo aos Coríntios 4,16. O homem exterior está decaindo. Este é um fato desta vida natural. Mas, graças a Deus, o nosso homem interior é renovado dia a dia. A avó dessa mulher estava acamada quando fui visitá-la. Contudo, como ela sabia que eu estava indo, ela disse: quando o irmão Reagan vier, peça que ele ore por mim. Quando fui lá para orar por ela, ela me disse: irmão Reagan, tenho 93 anos, estou apenas desgastada. Quero que você ore para que eu vá para casa, porque é isso que eu quero. Eu disse: bem, você pode ir para casa, a decisão é sua. Eu estava em pé aos pés da cama, então segurei o pé dela e orei. Em 40 minutos ela foi para casa. Para o cristão, morte não é derrota. Louvado seja Deus, existe vitória. Glorificando Deus em vida e em morte. Se o Senhor tardar sua vinda, cada um de nós irá eventualmente deixar este corpo natural e irá estar com o Senhor. Contudo, não é a vontade de Deus que crente algum morra cedo. Deus quer que usufruamos de uma vida longa e que vivamos em saúde divina. Desta maneira, nossa vida glorifica a Deus, assim como também a nossa morte, porque nossa passagem não será causada por doença ou acidente ou por qualquer outra coisa a não ser desgaste natural do homem exterior. 2 Pedro 1,14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, seu corpo físico, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou.
Como ele vai deixar o seu tabernáculo? Através da morte. João 21, 18 e 19. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto Jesus para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Quando Paulo chegou ao fim de sua jornada, ele disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Paulo estava pronto para ser oferecido, tendo lutado o bom combate e tendo terminado o seu curso. Então, ele foi para casa estar com o Senhor. Glória a Deus. Isaías 43, 26 diz: entremos juntos em juízo. Isso significa que falo com Deus e Ele fala comigo. Isso significa que pleiteio minha causa e Ele pleiteia a dele. Dei para você algumas ilustrações de como pleiteei meu caso diante do Senhor. Mais do que uma vez em oração pleiteei meu caso e o Senhor pleiteou o dele. Então ele disse: tudo bem, eu farei o que você disser a respeito disso. E o que eu disse, ele fez, de acordo com a sua palavra. É claro que eu nunca disse qualquer coisa ao Senhor em tom de arrogância, mas em tom de humildade. João 15, 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É tempo de começarmos a exercer a autoridade que Deus nos deu em sua palavra e andar em nossos direitos de aliança e oração. Palavra profética. Existe um lugar em oração onde pouquíssimos já entraram. Se você tirasse mais tempo para esperar em mim, diz o Senhor, e orar no Espírito, você seria movido para um reino mais alto. Muitos têm andado no reino da alma e estão buscando a Deus pela perspectiva da alma. Porém, eles precisam aprender que existe um mundo espiritual e que existe um reino espiritual e que Deus é espírito e que Ele é o Pai dos espíritos e que o homem é um espírito e seu espírito está em contato com o grande e poderoso Pai Santo. O grande e poderoso Espírito Santo pode comungar de espírito para espírito. Palavra profética. Sim, existe um lugar nele. Existe um lugar no secreto do Altíssimo. Existe um lugar em comunhão com o Pai, onde ele fala com seu espírito e onde o seu espírito pleiteia com ele. Existe um reino de glória que a maioria não encontrou, porque ele é o Deus da glória. E sua glória será manifesta a você, e sua glória será vista sobre você, e sua glória será manifesta em sua vida de oração, e a glória do Senhor aparecerá a muitos, e haverá alegria nos seus corações, e haverá música, e haverá glória. Gostaria de compartilhar com você um testemunho sobre algo que aconteceu quando eu pastoreava uma igreja em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Certo dia, enquanto eu participava de uma vigília na casa de uma família muito amada, era já a última hora de intercessão quando observei a visão de um rapaz sendo velado dentro de um caixão. Era o filho da irmã Lúcia, uma senhora que orava conosco naquele momento. Ele estava afastado do Evangelho já tinha um bom tempo. Diante daquela visão, o meu coração se comoveu. Eu sabia o que aquela amada irmã estava prestes a enfrentar naquele mesmo dia. Então, mais que depressa, orei a Deus. Não, Senhor. A tua filha tem sido fiel em tudo na tua casa. Não deixa isso acontecer com o filho dela. A irmã Lúcia morava longe da igreja e mesmo vindo a pé, de longe, ela não faltava nenhuma das celebrações. Era fiel nos dízimos, mulher de oração, que honrava a Deus com seu testemunho de vida e como membro da igreja jamais me deu trabalho algum.
Naquele momento, eu me senti no lugar dela e pleiteei perante o Senhor o livramento do seu filho. Eu disse: Senhor, a tua filha vai sofrer. Ela é fiel a ti. Não deixa isso acontecer com ela. Naquele instante, quando a visão se desfez, eu contei para ela a situação diante de toda a igreja presente e encerramos a vigília agradecendo a Deus pelo livramento. Horas depois, ficamos sabendo que um dos filhos dessa irmã havia, naquele momento da visão, sofrido um grave acidente de moto, mas o Senhor milagrosamente o poupara da morte. Depois, contando seu testemunho, ele nos disse que, na hora do acidente, sentiu como se uma mão o protegesse enquanto ele caía no asfalto. Ele compreendeu que estava recebendo uma nova chance e, após esse poderoso livramento, decidiu reconciliar-se com Jesus. Temos ouvido hoje muitos testemunhos acerca da autoridade em oração. É muito importante que guardemos essas coisas em nosso coração e assumamos a nossa posição perante o Senhor. Ele espera que nós façamos isso. Chegamos ao final deste livro inspirado por Deus sobre a nossa autoridade em Cristo, e eu espero que esta leitura leve seu relacionamento com Deus a um novo nível e represente o início de um novo tempo de vitória em todas as áreas da sua vida. E se de algum modo o meu trabalho contribuiu para isso, não deixe de enviar a sua contribuição através do nosso Pix. A nossa chave é 859-9959-5787. Esse também é o número do meu celular pessoal e do meu WhatsApp para contato. Seu ato de gratidão ajudará muitas outras pessoas a receberem as mesmas bênçãos às quais você tem tido acesso através deste trabalho. Quero aproveitar também a oportunidade para anunciar o nosso próximo audiobook. Na próxima semana, estaremos iniciando mais um desafio de 31 dias com um dos livros do Dr. Mike Murdock. A paz do Senhor Jesus e até lá! Senhor Deus, nosso Pai, chegando ao fim deste audiobook, nos sentimos enriquecidos pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por este canal. Obrigado pelas pessoas que têm apoiado este trabalho, seja por meio de um comentário, de curtir um áudio, seja por meio da inscrição ou por meio de uma oferta. Senhor, eu peço que Tu as recompense regiamente. Dá a cada um deles o fruto da sua semeadura. Faz com que prosperem largamente. Dá-lhes, meu Pai, ousadia, intrepidez na oração e na batalha espiritual contra as hostes do mal. Senhor Deus amado, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.